Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus, capítulo 16, versículo 24. A cruz e o ego, por Arthur W. Pink. Antes de desenvolver o tema deste verso, comentemos os seus termos. Se alguém. O dever imposto é para todos os que desejam se unir aos seguidores de Cristo e ele está sob a sua bandeira. Se alguém quer. O grego é muito enfático, significando não somente o consentimento da vontade, mas o pleno propósito do coração, uma resolução determinada. Vir após mim, como um servo sujeito ao seu mestre, um estudante ao seu professor, um soldado ao seu capitão. Negue. O grego significa negar totalmente, negar a si mesmo, sua natureza pecaminosa e corrompida. E tome. Não passivamente sofra ou suporte, mas assuma voluntariamente, adote ativamente. Sua cruz, que é desprezado pelo mundo, odiada pela carne, mas que é a marca distintiva de um cristão verdadeiro. E siga-me. Viva como Cristo viveu, para a glória de Deus. O contexto imediato é mais solene e impressionante. O Senhor Jesus tinha acabado de anunciar a seus apóstolos pela primeira vez a aproximação de sua morte de humilhação. Pedro se assustou e disse: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso expressou a política da mente carnal. O caminho do mundo é a procura para si mesmo e a defesa de si mesmo. Tenha compaixão de ti é a soma de sua filosofia. Mas a doutrina de Cristo não é salva a ti mesmo, mas sacrifica a ti mesmo. Cristo discerniu no conselho de Pedro uma tentação de Satanás e imediatamente a rejeitou. Então, voltando-se para Pedro, disse: Não somente deve o Cristo subir a Jerusalém e morrer, mas todo aquele que desejar ser um seguidor dele deve tomar sua cruz. O deve é tão imperativo num caso como no outro. Mediatoriamente, a cruz de Cristo permanece sozinha, mas, experiencialmente, ela é compartilhada por todos que entram na vida. O que é um cristão? Alguém que sustenta membresia em alguma igreja terrena? Não. Alguém que crê num credo ortodoxo? Não. Alguém que adota um certo modo de conduta? Não. O que então é um cristão? Ele é alguém que renunciou a si mesmo e recebeu a Cristo Jesus como Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ele é alguém que toma o jugo de Cristo sobre si e aprende dele que é manso e humilde de coração. Ele é alguém que foi chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Comunhão em sua obediência e sofrimento agora, em sua recompensa e glória no futuro sem fim. Não há tal coisa como pertencer a Cristo e viver para agradar a si mesmo. Não cometa engano neste ponto. E qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 27. Disse Cristo. E novamente ele declarou: Mas aquele, ao invés de negar a si mesmo, que me negar diante dos homens, não para os homens, é conduta, o caminhar que está aqui em vista. Também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 33. A vida cristã começa com um ato de autorrenúncia e é continuada pela automortificação. Romanos capítulo 8, versículo 13. A primeira pergunta de Saulo de Tarso, quando Cristo o apreendeu, foi: Senhor, que queres que eu faça? A vida cristã é comparada como uma corrida e o corredor é chamado para deixar todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos assedia. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Cujo pecado é o amor por si mesmo,
o desejo e a determinação de ter o nosso próprio caminho. Isaías capítulo 53, versículo 6. O grande alvo, fim e tarefa posta diante do cristão é seguir a Cristo, seguir o exemplo que ele nos deixou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. E ele não agradou a si mesmo. Romanos capítulo 15, versículo 3. E há dificuldades no caminho, obstáculos na estrada, dos quais o principal é o ego. Portanto, este deve ser negado. Este é o primeiro passo para se seguir a Cristo. O que significa para um homem negar a si mesmo totalmente? Primeiro, isso significa a completa repudiação de sua própria bondade. Significa cessar de descansar sobre quaisquer obras nossas para nos recomendar a Deus. Significa uma aceitação sem reservas do veredito de Deus que todas as nossas justiças, nossas melhores performances, são como o trapo da imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Foi neste ponto que Israel falhou. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 3. Agora, contraste com a declaração de Paulo: e seja achado nele, não tendo justiça própria. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Para um homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente à sua própria sabedoria. Ninguém pode entrar no reino dos céus a menos que tenha se tornado como criança. Mateus capítulo 18, versículo 3. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isaías capítulo 5, versículo 21. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos capítulo 1, versículo 22. Quando o Espírito Santo aplica o Evangelho em poder numa alma, é para destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Um moto sábio para o todo cristão adotar é não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Para um homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente à sua própria força. É não confiar na carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. É o coração se curvando à declaração positiva de Cristo. Sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Este é o ponto no qual Pedro falhou. Mateus capítulo 26, versículo 33. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Quão necessário é, então, que prestemos atenção a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. O segredo da força espiritual reside em reconhecer nossa fraqueza pessoal. Veja Isaías capítulo 40, versículo 29, 2 Crônicas capítulo 12, versículo 9. Então, fortifiquemo-nos na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Para um homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente à sua própria vontade. A linguagem do não salvo é: não queremos que este homem reine sobre nós. Lucas capítulo 19, versículo 14. A atitude do cristão é: para mim, o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Honrá-lo, agradá-lo, servi-lo. Renunciar à sua própria vontade significa atender à exortação de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual é definido nos versos que imediatamente seguem como de abnegação. É o reconhecimento prático de que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. É dizer com Cristo: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos capítulo 14, versículo 36.
Para um homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente suas luxúrias ou desejos carnais. O ego do homem é um feixe de ídolos. Thomas Menton, puritano. E estes ídolos devem ser repudiados. Os não cristãos são amantes de si mesmos, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1. Mas aquele que foi regenerado pelo Espírito diz como Jó: eis que sou vil. Jó capítulo 40, versículo 4. Eu me abomino. Jó capítulo 42, versículo 6. Dos não cristãos está escrito: todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Mas dos santos de Deus está registrado: eles não amaram a sua vida até a morte. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. A graça de Deus está ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Tito capítulo 2, versículo 12. Esta negação do ego que Cristo requer de todos os seus seguidores deve ser universal. Não há nenhuma reserva, nenhuma exceção feita. Nada disponhais para a carne no tocantes às suas concupiscências. Romanos capítulo 13, versículo 14. Deve ser constante, não ocasional. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Deve ser espontânea, não forçada, realizada com satisfação, não relutantemente. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Ó, quão impiamente o padrão que Deus colocou diante de nós tem sido rebaixado. Como isso condena a vida acomodada, agradável à carne e mundana de tantos que professam, mas de maneira vã, que eles são cristãos. E tome a sua cruz. Isto se refere não à cruz como um objeto de fé, mas como uma experiência na alma. Os benefícios legais do Calvário são recebidos através do crer, quando a culpa do pecado é cancelada, mas as virtudes experimentais da cruz de Cristo são totalmente desfrutadas à medida que somos, de um modo prático, conformados com a sua morte. Filipenses capítulo 3, versículo 10. É somente à medida que realmente aplicamos a cruz às nossas vidas diárias, regulamos nossa conduta pelos seus princípios, que ela se torna eficaz sobre o poder do pecado que habita em nós. Não pode haver ressurreição onde não há morte, e não pode haver andar prático em novidade de vida, até que carreguemos no corpo o morrer do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. A cruz é o sinal, a evidência do discipulado cristão. É sua cruz e não seu credo que distingue um verdadeiro seguidor de Cristo do mundano religioso. Agora, no Novo Testamento, a cruz tem o significado de realidades definidas. Primeiro, ela expressa o ódio do mundo. O Filho de Deus veio aqui não para julgar, mas para salvar, não para punir, mas para redimir. Ele veio aqui cheio de graça e verdade. Ele sempre esteve à disposição dos outros, ministrando aos necessitados, alimentando os famintos, curando os enfermos, libertando os possessos pelo demônio, ressuscitando os mortos. Ele era cheio de compaixão, gentil como um cordeiro, inteiramente sem pecado. Ele trouxe com ele felizes notícias de grande alegria. Ele procurou os perdidos, pregou aos pobres, todavia, não desdenhou dos ricos, ele perdoou pecadores. E como ele foi recebido? Que tipo de recepção os homens lhes deram? Eles os desprezaram e rejeitaram. Isaías capítulo 53, versículo 3. Ele declarou: eles me odeiam sem uma causa. João capítulo 15, versículo 25. Eles tiveram sede de seu sangue. Nenhuma morte ordinária os apaziguaria. Eles
demandaram que ele deveria ser crucificado. A cruz, então, foi a manifestação do ódio inveterado do mundo pelo Cristo de Deus. O mundo não mudou, não mais do que o etíope pode mudar sua pele ou o leopardo suas manchas. O mundo e Cristo ainda estão em aberto antagonismo. Por conseguinte, está escrito: aqueles, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. É impossível andar com Cristo e comungar com Ele até que tenhamos nos separado do mundo. Andar com Cristo necessariamente envolve compartilhar sua humilhação. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial levando o seu vitupério. Hebreus capítulo 13, versículo 13. Isto foi o que Moisés fez. Veja Hebreus capítulo 11, do versículo 24 ao 26. Quanto mais próximo eu andar de Cristo, mais eu serei mal entendido. 1 João capítulo 3, versículo 2. Ridicularizado. Jó capítulo 12, versículo 4. E detestado pelo mundo. João capítulo 15, versículo 19. Não cometa o engano aqui. É extremamente impossível continuar com o mundo e ter comunhão com o Santo Cristo. Portanto, tomar minha cruz significa que eu deliberadamente convido a inimizade do mundo através da minha recusa em ser conformado a ele. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas o que importa o olhar carrancudo do mundo se eu estou desfrutando os sorrisos do Salvador? Tomar minha cruz significa uma vida voluntariamente rendida a Deus, como o ato dos homens ímpios. A morte de Cristo foi um assassinato, mas como o ato do próprio Cristo foi um sacrifício voluntário, oferecendo a si mesmo a Deus. Foi também um ato de obediência a Deus. Em João capítulo 10, versículo 18, ele disse: ninguém a sua vida tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E por que ele o fez? Suas próximas palavras nos dizem: este mandato recebi de meu Pai. A cruz foi a suprema demonstração da obediência de Cristo. Nesta, ele foi o nosso exemplo. Uma vez mais citamos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E nos versos seguintes, nós vemos o amado do Pai tomando a forma de um servo e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora, a obediência de Cristo deve ser a obediência do cristão, voluntária, alegre, sem reservas, contínua. Se esta obediência envolve vergonha e sofrimento, acusação e perda, não devemos nos acovardar, mas pôr o nosso rosto como um seixo. Isaías capítulo 50, versículo 7. A cruz é mais do que o objeto da fé do cristão. Ela é o sinal de discipulado, o princípio pelo qual sua vida deve ser regulada. A cruz significa rendição e dedicação absoluta. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. A cruz significa serviço vicário e sofrimento. Cristo deu a sua vida pelos outros e seus seguidores são chamados a estarem dispostos para fazerem o mesmo. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. Esta é a lógica inevitável do Calvário. Somos chamados para seguir o exemplo de Cristo, para a companhia de seus sofrimentos e para ser participantes em seu serviço. Assim como Cristo a si mesmo se esvaziou, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Assim devemos fazer. Assim como ele veio para servir e não para ser servido, Mateus capítulo 20, versículo 28. Assim devemos ser. Assim como ele não agradou a si mesmo, Romanos capítulo 15, versículo 3. Assim devemos fazer. Assim como ele lembrou dos outros, assim devemos lembrar. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos,
como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mateus capítulo 16, versículo 25. Palavras quase idênticas a estas são encontradas novamente em Mateus capítulo 10, versículo 39, Marcos capítulo 8, versículo 35, Lucas capítulo 9, versículo 27, capítulo 17, versículo 33, João capítulo 12, versículo 25. Certamente, tal repetição mostra a profunda importância de notar e prestar atenção a este dito de Cristo. Ele morreu para que nós pudéssemos viver, João capítulo 12, versículo 24. E assim devemos fazer, João capítulo 12, versículo 25. Como Paulo, devemos ser capazes de dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa. Atos capítulo 20, versículo 24. A vida que é vivida para a gratificação do ego neste mundo está perdida para a eternidade. A vida que é sacrificada para os interesses próprios e rendida a Cristo será achada novamente e preservada durante toda a eternidade. Um jovem universitário graduado com prospectos brilhantes respondeu ao chamado de Cristo para uma vida de serviço a ele na Índia, entre a casta mais baixa dos nativos. Seus amigos exclamaram: que tragédia! Uma vida lançada fora, sim, perdida, até onde diz respeito a este mundo, mas achada novamente no mundo por vir.